Quando muitas pessoas ouvem a palavra céu, elas pensam em um lugar brilhante, além das nuvens, o lar eterno de paz, descanso e glória para onde vamos após a morte. Muitas vezes é imaginado como um único destino, um lugar cheio de luz, anjos e a presença de Deus. Mas e se a visão bíblica do céu for mais complexa, mais profunda e mais impressionante do que aprendemos na escola dominical? A verdade é que a Bíblia não fala de apenas um céu. Ela fala de 3 céus, e cada um deles tem um propósito, uma função e um significado diferentes. Compreender essa verdade não satisfaz apenas a curiosidade muda, a maneira como vemos a vida, as lutas e o plano eterno de Deus para a humanidade. Mas aqui está a parte surpreendente. Quase não se ouvem sermões sobre esse assunto. Por quê? Por que tantas igrejas permanecem em silêncio sobre algo tão profundo e transformador que poderia mudar a forma como os crentes vivem a sua fé? Neste vídeo, vamos caminhar passo a passo pelo ensino bíblico dos 3 céus. Vamos explorar o que eles são, como funcionam e, mais importante, o que significam para a sua vida espiritual hoje. E no final, vamos revelar um detalhe crucial sobre o 3º céu, uma verdade que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que tem o poder de reacender a esperança no seu caminhar com Deus. Então, respire fundo, acalme o coração e vamos começar essa jornada para além das nuvens. Mas antes de começarmos, precisamos perguntar: por que isso importa? Não seria suficiente apenas saber que o céu é real e que Deus prometeu a vida eterna? A resposta está na perspectiva. Imagine que você está segurando um mapa. O mapa não é o destino em si, mas sem ele, você facilmente se perderia ou seguiria pelo caminho errado. Da mesma forma, entender os 3 céus é como ter um mapa espiritual. Ele nos ajuda a compreender o mundo, as nossas lutas e o nosso destino. Esse conhecimento abre nossos olhos para realidades que muitas vezes ignoramos. Ele explica por que a vida parece um campo de batalha. Mostra por que a criação é cheia de beleza, mas também de quebrantamento. E, acima de tudo, fortalece a nossa esperança, lembrando-nos de que, além do céu visível e das lutas invisíveis, existe um lar eterno na própria presença de Deus. Então, vamos começar com o 1º céu, aquele que você vê todos os dias quando olha para cima. O 1º céu é o mais familiar para nós. É o céu visível à atmosfera, onde as nuvens flutuam, onde os pássaros voam, onde o sol, a lua e as estrelas declaram a glória de Deus. Em Gênesis 1:8 lemos: "E Deus chamou ao firmamento os céus, e foi a tarde e a manhã, o 2º dia." Aqui, a palavra céu se refere simplesmente ao céu estendido sobre a terra. É o reino do ar e do clima, o espaço que sustenta a vida no nosso planeta. Pense nisso. Cada respiração que você dá é um presente deste 1º céu. As chuvas que alimentam a terra, a luz do sol que aquece a sua pele, os ventos que sopram sobre os campos, tudo isso faz parte do 1º céu. Ele não é o nosso lar eterno, mas é essencial para a nossa sobrevivência. É como o teto da criação de Deus, projetado com precisão para nos proteger e sustentar. A ciência moderna nos diz que, se a Terra estivesse inclinada apenas um pouco diferente, ou se a atmosfera fosse ligeiramente mais fina ou mais espessa, a vida não seria possível. Para os crentes, isso não é coincidência. O 1º céu reflete a sabedoria, a ordem e o cuidado de Deus. Como declara o salmista em Salmos 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas, embora este céu seja deslumbrante, ele é apenas a camada externa de uma realidade muito maior.
Além do céu azul e das estrelas brilhantes, existe algo mais profundo, uma dimensão invisível, mas profundamente influente. Esse é o segundo céu. O segundo céu não é visível aos olhos humanos. É um reino espiritual, uma dimensão invisível onde forças de luz e trevas estão em guerra. O apóstolo Paulo explica em Efésios 6:12, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A expressão regiões celestiais aponta para os lugares celestiais, não o trono de Deus, mas uma camada do céu onde os seres espirituais atuam. Aqui, os anjos cumprem as ordens de Deus, enquanto poderes demoníacos resistem aos seus propósitos. É o palco invisível de uma batalha cósmica que influencia os acontecimentos na Terra. Para compreender melhor, imagine que está a jogar um videojogo. Você vê os personagens na tela, mas por trás disso existe um sistema invisível, linhas de código e mecanismos que determinam tudo o que acontece no jogo. O segundo céu é como esse sistema oculto. Mesmo que não o vejamos, ele influencia aquilo que acontece no nosso mundo. A Bíblia nos dá vislumbres desse reino. Em Daniel 10, o profeta orou por entendimento e Deus enviou um anjo com a resposta. Mas o anjo foi retardado por 21 dias, porque, como ele disse, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Esse não era um príncipe humano, mas sim um poder demoníaco atuando no segundo céu. Só com a ajuda de Miguel, o arcanjo, o mensageiro conseguiu romper e chegar até Daniel. Essa história revela que, quando oramos, as nossas orações entram nesse reino espiritual. Elas são ouvidas por Deus, mas podem enfrentar oposição de forças malignas. Por isso, perseverar na oração é essencial. Quando você sentir que a resposta está demorando, lembre-se, há batalhas sendo travadas no céu invisível. Para os cristãos de hoje, isso significa que as nossas lutas não são apenas físicas ou emocionais. Por trás de cada tentação, de cada ataque à fé, de cada sentimento de desespero, pode estar a acontecer uma batalha espiritual. O segundo céu nos lembra da importância de vestir toda a armadura de Deus: fé, verdade, justiça, a palavra e a oração para permanecermos firmes. No entanto, nem mesmo este céu é o fim da história. Para além do campo de batalha, existe um lugar mais alto, mais santo, a morada do próprio Deus. O terceiro céu é o mais sagrado de todos. Não é um campo de batalha, nem o céu visível é a sala do trono do próprio Deus. O apóstolo Paulo nos dá um raro vislumbre desse lugar em 2 Coríntios 12:2-4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é permitido expressar. Aqui, Paulo descreve o terceiro céu como paraíso, um lugar tão santo e glorioso que palavras humanas não conseguem descrever a sua beleza. É onde Deus habita em luz inacessível, onde Cristo reina à direita do Pai, onde anjos o adoram sem cessar e onde os remidos encontrarão descanso eterno. O apóstolo João também descreve esse céu em Apocalipse 21:2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Nesta visão, o terceiro céu é não apenas a morada presente de Deus, mas também o futuro lar do seu povo. É um lugar onde não haverá mais lágrimas, nem morte, nem dor. Toda ferida será curada, todo anseio será satisfeito. Mas aqui está um detalhe crucial que poucos mencionam. O terceiro céu não é concedido automaticamente a todos.
A entrada é feita mediante o convite da graça, recebido através de Jesus Cristo, como o próprio Jesus declarou em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade pode parecer exclusiva, mas também é profundamente cheia de esperança. Deus abriu a porta e todo aquele que crê em Cristo pode receber essa herança eterna. O terceiro céu não está longe. Pela fé, já experimentamos um vislumbre dele na paz da oração, na alegria da adoração e na presença do Espírito Santo. Embora diferentes, os três céus não estão isolados. Eles são camadas interligadas de um único design divino. O primeiro céu nos ensina constantemente sobre a majestade de Deus como Criador e sustentador. Cada nascer do sol, cada brisa e cada constelação apontam para a sua sabedoria e poder. Além do que os olhos podem ver, está o segundo céu, o reino espiritual. É ali que ocorrem as batalhas invisíveis que moldam a nossa fé e influenciam a história da humanidade. Os anjos cumprem as ordens de Deus, enquanto forças das trevas resistem aos seus propósitos. Esse reino invisível nos lembra que a vida não se resume ao que acontece no corpo ou na mente por trás das nossas lutas. Existem realidades espirituais mais profundas. É nesse lugar que o nosso caráter é provado, as nossas orações enfrentam resistência e a nossa fé é refinada. Por fim, o terceiro céu eleva os nossos olhos para a mais alta esperança, a comunhão eterna com Deus. Diferente do primeiro céu da criação e do segundo céu de batalha, o terceiro é o lugar de perfeita paz, glória e plenitude. Podemos pensar nesses céus como etapas de uma jornada espiritual. No primeiro céu, aprendemos as verdades fundamentais que Deus é o Criador e sustentador. No segundo, somos provados, refinados e fortalecidos através das batalhas. E no terceiro, alcançamos o cumprimento da nossa esperança. Essa perspectiva nos ajuda a compreender as lutas da vida. Quando as tempestades ao nosso redor se levantam, lembramos do primeiro céu e do cuidado sustentador de Deus. Quando as tentações e provações nos oprimem, lembramos do segundo céu e do chamado para lutar com a armadura espiritual. E quando o desespero tenta nos consumir, levantamos os olhos para o terceiro céu, a promessa de que um dia veremos Deus face a face. Se o ensino sobre os três céus é tão profundo e importante, por que quase não ouvimos falar sobre isso nas igrejas hoje? As razões não são simples, mas ajudam a entender por que essa verdade muitas vezes permanece em segundo plano. Uma das razões é a complexidade. O tema dos três céus exige mergulhar na teologia, na linguagem bíblica e em realidades espirituais que nem sempre são fáceis de explicar. Muitos pastores podem sentir-se inseguros para ensinar esse assunto com clareza, com medo de confundir, em vez de edificar seus ouvintes. Outro fator é o receio de gerar confusão. Líderes cristãos às vezes temem que introduzir a ideia de múltiplos céus levante mais perguntas do que respostas, levando as pessoas à especulação e não à edificação. Para evitar mal-entendidos, optam por focar em verdades mais simples e familiares. Há também a questão do foco na vida prática. No mundo de hoje, muitos sermões se concentram nas necessidades imediatas: casamento, finanças, saúde emocional, crescimento pessoal. Essas áreas são importantes, mas podem acabar ofuscando ensinamentos teológicos mais profundos. Como resultado, verdades cósmicas como os três céus ficam frequentemente intocadas. Por fim, a tradição também influencia. Em algumas denominações, o conceito dos três céus é reconhecido, mas não enfatizado.
Com o tempo, aquilo que não é pregado com frequência desaparece da consciência dos crentes, deixando muitos sem conhecimento dessa perspectiva bíblica. No entanto, evitar esse ensinamento tem um custo. Quando deixamos de compreender os três céus, corremos o risco de interpretar mal as nossas lutas, subestimar as batalhas invisíveis da oração e perder a esperança gloriosa da eternidade na presença de Deus. Essa verdade não foi dada para confundir, mas para fortalecer. Ela nos oferece uma visão mais ampla do plano de Deus e nos prepara para viver com fé, resistência e perspectiva eterna. O conhecimento dos três céus não é apenas informação teológica para a mente, mas uma verdade que nos convida a viver com nova visão e propósito. Cada céu carrega uma mensagem sobre como devemos enxergar a vida e caminhar com Deus diariamente. O primeiro céu, o céu visível sobre nós, lembra-nos continuamente do poder e da provisão de Deus. Cada vez que levantamos os olhos para as nuvens, as estrelas ou o nascer do sol, recebemos um testemunho vivo da sua majestade. A própria criação se torna uma sala de aula onde se aprende a gratidão. Em vez de tomarmos os ritmos da natureza como algo comum, somos chamados a cultivar um coração agradecido, reconhecendo que cada respiração, cada gota de chuva e cada raio de sol vem das mãos de Deus. O segundo céu, embora invisível, fala-nos sobre vigilância e oração. A vida não se resume aos desafios visíveis, pressões financeiras, doenças ou dificuldades nos relacionamentos. Por trás de muitas dessas situações, existe uma dimensão espiritual onde as batalhas são travadas. Essa realidade nos chama a permanecer firmes, revestidos da armadura de Deus e atentos na oração. Quando a vida pesa e a resistência parece grande, devemos lembrar: não estamos sozinhos na batalha. As nossas orações sobem a esse reino e Deus nos fortalece para permanecermos firmes. O terceiro céu direciona o nosso coração para o alto, para a esperança. É o lugar da presença eterna de Deus, a promessa de paz e plenitude. Saber que Ele existe transforma as nossas prioridades. Lembra-nos de não viver apenas para objetivos temporais, posses ou reconhecimento, mas de manter os olhos fixos na eternidade. O ensinamento bíblico sobre os três céus não é apenas um detalhe fascinante da teologia. É uma verdade profunda que transforma a maneira como vemos a vida, as lutas e a eternidade. Cada céu revela uma dimensão diferente do plano de Deus para nós. O primeiro céu revela a glória de Deus por meio da criação. Cada nascer do sol, cada estrela e cada brisa suave são lembretes da sua sabedoria, cuidado e poder sustentador. O segundo céu revela a realidade oculta da batalha espiritual. Ele nos lembra que as nossas lutas não são apenas contra carne e sangue, mas contra forças invisíveis. Nesse reino, a oração é a nossa arma, a fé é o nosso escudo e a perseverança é a nossa vitória. O terceiro céu levanta os nossos olhos para o destino final, a comunhão eterna com Deus. É o lugar de paz perfeita, alegria e plenitude, onde toda lágrima será enxugada e todo anseio será satisfeito na sua presença. Esses céus não são conceitos abstratos, mas realidades interligadas que nos convidam a uma fé mais profunda. Eles nos lembram de que fazemos parte de uma história muito maior do que nós mesmos. Uma história que começa na criação, passa pela batalha espiritual e termina na comunhão eterna com Deus. Por isso, na próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se: além das nuvens, além das estrelas e até além das batalhas invisíveis, há um céu onde Deus espera de braços abertos. E por meio de Cristo, esse céu pode ser o seu lar eterno.
Se esta verdade abriu os seus olhos, não aguarde só para você. Partilhe, converse sobre ela, viva por ela. Porque no fim, entender os céus não é sobre informação, é sobre transformação. É sobre andar com Deus agora, para que um dia você ande com Ele para sempre,